Olá, paz e graça. Falando aqui sobre o tema pregação, ou como montar um sermão. É comum a gente ver quase todos os pregadores, quando tomam a tribuna do púlpito para trazer uma palavra, trazer uma pregação, abrir um texto, ler o texto, fechar o texto, passar 40 minutos, uma hora, e não voltar para o texto, e não falar o que está no texto, não explicar o que está no texto. A pregação ela tem que ser muito elaborada. A pregação, para quem conhece, quem quer pregar, precisa saber quais são os pontos principais de uma pregação. Primeiro, existem pregadores que pegam dois textos, um no Novo e um no Antigo Testamento, para pregar um sermão de 40 minutos, meia hora. Isto é um perigo, se ele não souber dominar o texto. Existem pregadores que durante 30 minutos, 40 minutos de pregação, ele quer citar 300 versículos, porque lá em João está escrito assim, capítulo tal, porque Apocalipse está assim, porque lá em Jeremias está assim, porque lá não sei aonde está assim. Cada texto que ele cita, ou cada versículo que ele cita, está no contexto e numa época diferente. Mas a empolgação leva a isso, porque já vi outros pregadores fazerem. Cada texto que você vai pregar, ou estuda para pregar, esse texto está incluso entre alguns pontos como contexto social da época, contexto econômico da época, contexto político da época, contexto geográfico da época, contexto religioso da época, o que aquele povo estava passando, por que o texto foi escrito naquela época, para quem foi escrito, como é que cumpriu, para depois assim você montar um sermão e trazer para a aplicação no dia de hoje. Uma boa pregação começa por uma boa escolha do texto. Ah, mas enche a boca, mas abre a boca que Deus enche e tu fala. Não cola. É comum tu ver alguns pregadores chegando na tribuna do púlpito, e quando ele vai pregar, ele fala assim, mas eu ouvi um hino aqui, eu ia pregar sobre o tema tal, mas agora senti de eu mudar para o tema tal. Isso é um perigo. Eu acredito que Deus possa mudar a mensagem sim. Já aconteceu comigo pelo menos uma, duas vezes disso acontecer. Mas não é todos os dias, não. E você tem que saber dominar também o assunto para pregar. Não é uma prática corriqueira. Eu senti aqui no culto de mudar a mensagem e vou mudar. Não. Porque Paulo, tudo tem que ter decência e tem que ter ordem. Porque Deus não é Deus de confusão. Para que eu possa pregar um bom sermão, eu preciso começar pela escolha de um texto. E esse texto, ele tem um contexto, que às vezes eu tenho que ler o texto, o contexto e a frente do texto, ou voltar mais uma página além do contexto para entender o texto, para assim pregar aquela mensagem. Os capítulos da Bíblia são divididos por parágrafos. Ou eu leio um parágrafo, ou eu leio o texto todo, porque se eu pegar um versículo daquele texto, daquela história, eu tenho que conhecer toda a história, para que eu não venha falar coisa que depois eu não tenho como eu consertar. Se eu prego uma mensagem hoje para 100 pessoas, talvez daqui 20 anos eu não consiga reunir as mesmas 100 para que eu possa retratar aquilo que eu falei, que às vezes quando eu acabei de pregar, cheguei em casa, eu vi que eu não falei correto. Mas alguém vai espalhar, o pastor pregou assim, eu ouvi assim, está correto. Às vezes não é correto. A gente às vezes erra. Então tem que saber escolher um texto e pegar esse texto, estudar ele pelo menos umas 40 vezes. Pastor, exagero. Não. Isso é prevenção, se precaver. Porque eu vou ler cada palavra
com um bom dicionário teológico, um dicionário secular, umas 2 Bíblias de estudo, para que eu possa entender aquelas palavras que estão ali, o sentido para me levar. Porque todo o texto que eu vá pregar, ele tem um chamado pano de fundo do texto, ou história por trás do texto. Um exemplo disso é quando você pega Lucas capítulo 3, versículo 3, versículo 1 em diante. E no ano 15 do rei Herodes, fulano de tal, que era rei em tal cidade, Caifás, sacerdote, Anás, somos sacerdotes. Tudo são contexto político, religioso, geográfico da época. Quem era Herodes na época? Quem era Caifás? Quem era Anás? Quem estava no poder? E assim o texto vai te falar. Se você ler o capítulo 3 de Lucas, ali você vai ver que ali vai falando ali sobre os soldados romanos, que eles martirizavam o povo, roubavam o povo. E apareceu João Batista no deserto da Judéia. Quem era João Batista? Por que ele pregava ali? Localização do deserto da Judéia, isso é um contexto geográfico. Qual era o contexto de João Batista? Então eu tenho que saber esses pormenores do texto. Então eu tenho que escolher um texto, estudar esse texto e montar um sermão com pelo menos o tema, que está lá o tema, está o texto, vem o tema daquele sermão, e tenho que ser fiel ao tema, porque é comum os pregadores hoje ler o texto com um tema, mas ele prega sobre vários temas naquele texto. Eu tenho que ser fiel ao tema que eu botei ali. Porque a plateia que está ali me ouvindo, ele está atento ao meu texto, ao tema que eu dei. Aí vem a introdução. A introdução não pode ser nem longa demais, nem curta demais, porque na introdução eu ganho o meu público para o resto da mensagem, ou eu perco o meu público para o resto da mensagem. A introdução tem que ser chamativa e vai nortear todo o resto do meu sermão. Após a introdução, eu vou ter 3 pontos. Primeiro ponto, segundo ponto e terceiro ponto. E cada ponto desse eu vou ter pelo menos 3 subpontos. Letra A, B e C, para que eu possa explicar cada ponto. Quando eu terminar esses 3 pontos, eu tenho que ter a minha conclusão fechando dentro do tema que eu preguei, resumindo aquilo que eu preguei, uma conclusão breve, sábia e aplicativa por dia de hoje. Não é achismo. Mas, pastor Temar, para que montar um sermão? Já ouvi isso muito de obreiro, falando, mas para que montar um sermão? A gente abre a boca, a gente acha o Espírito Santo que guia. O Espírito Santo guia, mas eu preciso ter um sermão, ter ali um sermão montado. O esboço que eu carrego, que eu monte, é para que eu seja fiel àquilo que eu estudei, pesquisei, montei, para que eu não erre, para que eu não saia daquilo dali para outro tema. Para isso é que serve um esboço, para me manter. E nem tudo que está no esboço, nem tudo que eu falei no esboço, às vezes, que eu falei na mensagem, não está no esboço, porque está aqui na minha cabeça. O esboço não é tudo. Ali eu vou citar as coisas principais, mas tudo está aqui na minha cabeça. Porque eu vou estudar todo aquele sermão antes de eu pregar. Isso é um obreiro precavido. Eu não consigo entender como é que um presbítero, que um evangelista, que um pastor, que está aí há 5, 10, 20 anos, sentado na tribuna de um púlpito, que o pastor chama ele de repente para dar uma palavra, para pregar uma mensagem num dia de domingo, ele vai lá, pega o microfone e fala para a igreja. Eu fui pego de surpresa. Eu consigo entender, foi pego de surpresa. Você é um presbítero, você é um pastor, você é um mestre, você é evangelista, você é um pastor. Como é que você anda despreparado com a ferramenta na mão, uma espada cega, sentar amolada?
Eu tenho as minhas falhas, não sou perfeito, mas ei, olha para cá, desde 1987, eu sempre carreguei 2 esboços. Na época, eu não tinha muito conhecimento, mas eu tinha ali um esboçozinho pequenininho ali montado, porque eu cresci vendo Napoleão Falcão pregando, José Gomes pregando. Naquela época toda eu era fã deles, então eu sempre me pautei nesses homens. Eu sempre carreguei um pequenozinho escrito ali. Se caso eu fosse dar uma palavra, se caso eu fosse dar uma mensagem, e sempre fui para os cultos com um texto marcado para me ler. Isso até hoje. Se você abrir as minhas Bíblias até hoje, eu carrego pelo menos 5 ou 10 esboços diferentes dentro da minha Bíblia no dia de hoje. Eu tenho. E eu não vou dizer, fui pego de surpresa. Eu já fui chamado para pregar no último dia de festa das senhoras na igreja que eu estava antes, numa região. O pastor me chama, eu estava lá fora, porque não tinha lugar na tribuna do público, festa das irmãs. O diácono chegou e disse, pastor Altemar, o pastor fulano está chamando o senhor para o senhor dar a mensagem agora, que já são tantas horas, o pregador não vai vir. Eu respirei fundo, porque no primeiro dia, que era 3 dias de festa, primeiro dia de festa, eu peguei o tema da festa, cheguei em casa, depois do culto, eu fiz um pequeno rascunho. Acho que já foi Deus me preparando. E no dia da festa, no último dia da festa, a igreja lotada me chamou lá. Quase que eu morro. Suei frio, mas não falei, fui pego de surpresa. Subi lá, peguei o microfone, li o texto, comecei meio ali, assim, mas engrenou. E fui até o final. E foi uma bênção. Porque eu não concordo com um pregador, com um obreiro que vai para o culto de domingo, um culto de doutrina, não sei, um culto da vitória, e não leva um esboço, um texto, um nada, chega lá e fala assim, eu fui pego de surpresa. Isso é colocar o pastor, envergonhar o pastor, porque está ali dizendo, oh, isso aqui é um obreiro preparado, qualquer que eu chamar ele, ele está. Tudo bem, eu entendo que o pastor da igreja, presidente da igreja, que convide o pregador para pregar 2 dias, 3 dias, uma semana antes. Mas se não der, meu irmão, é na hora. Você é um obreiro, tem que estar preparado. Não é dizer no microfone, igreja, eu fui pego de surpresa, não preparei nada. Como que você é um presbítero, você é um evangelista, você é um pastor, anda despreparado? Ou vá para o curso preparado? Até mesmo o diácono, auxiliar. Como que na escola dominical um professor substituto que está lá, sempre toda a classe tem 1, tem 2, no domingo um faltou, não deu de avisar, aí chega na escola dominical, o pastor vai dizer, irmão, você vai dar aula hoje que o professor tal não vai vir hoje na escola dominical. Pastor, mas eu não preparei a lição, pastor, como é que eu vou dar aula? Problema seu, você é um professor da escola bíblica dominical. Nisto eu sou radical. Porque eu prezo pelo preparo intelectual, preparo teológico, eu prezo. E eu, na escola dominical, como superintendente, quem me conhece sabe que eu sou muito chato e cobro isto. Para dar aula comigo tem que ser professor. Precisa ser formado, mas precisa conhecer, saber montar um bom plano de aula. Porque eu ensino como montar um plano de aula. Quando eu pastoreei, eu já peguei os obreiros que eu estava pastoreando na igreja, montei uma apostila e dei aula para eles de como preparar um sermão, o que é uma saudação, o que é uma palavra pequena, o que é uma pregação. Montei sobre hermenêutica, homilética, exegese, como montar um sermão. E falei, a partir de hoje eu vou cobrar de vocês como pregar. Então, se você quer ser um pregador, se você já é um pregador, e ainda não buscou se preparar para isso que eu comentei aqui nesse vídeo, pare um pouco e pense. Como se organizar para pregar. Porque a plateia que está lá, no meio dela tem muita gente, que na hora que você lê o texto, e você foge do texto, e fala um bocado de coisa que não está no texto, vários temas que não estão no texto, alguém está dizendo assim, ele está todo perdido. Ele se perdeu,
é sinal que ele não estudou, só mal leu o texto, não montou nada, é uma pessoa despreparada. E aqui eu digo, se toda a igreja montasse lá no seu, montasse lá na sua igreja lá a planilha durante o mês ou durante o ano dos pregadores que vão pregar todo domingo, talvez no seu dia de pregar, quase ninguém iria no culto. Ah, não vou. Aquele lá não prega, ele vai falar a mesma coisa, vai ler o mesmo texto. Ah, ele não tem nada, ele vai fugir do texto, ele cansa, ele grita demais. Pregador tem mania de gritar demais, ninguém é surdo, na igreja tem senhoras, tem idosos com problema de audição, de saúde, criança recém-nascida, não precisa gritar, esgoelar, e tem uns que assim, ainda aumenta o som. Às vezes a congregação é desse tamanhozinho, já tem um som potente, aí ele manda aumentar o som e grita que falta explodir a garganta. Não precisa, Deus não é surdo, ninguém é surdo. Coloca um som ambiente. Faça um curso de oratória. E aqui fica essa minha palavra para você que é obreiro, que quer ser um obreiro, para você que é jovem, que está começando. Um forte abraço para você.